Boa tarde, gente. Nesta aula nós vamos falar um pouco da estrutura de Lewis, né? E fazendo um resumo e trazendo, vamos dizer assim, os aspectos mais importantes, né? Em relação às últimas duas aulas que foram apresentadas, tá bom? Bom, para nós falarmos de estrutura de Lewis, vamos primeiro entender como se dá uma ligação química. Então, o que nós estamos olhando aqui, né, é uma curva de potencial. No eixo Y nós temos energia, no eixo X a distância. E claro, nós vamos começar, né, em relação a essa parte de ligação química, falando da molécula mais simples, H2. Então, o que nós vemos é que nós temos dois átomos separados, então não tem nenhuma interação contra eles, então isso é energia zero. Então, quando a distância aqui é grande, infinita, nós temos aqui o quê? Dois átomos simplesmente de hidrogênio. Quando eles começam a se aproximar, eles começam a interagir e a energia vai abaixando. Por quê? Porque está formando uma ligação química, está ficando mais estável. Vai chegar uma hora que a distância é ótima, desculpa, e em seguida, se você continuar diminuindo essa distância de ligação, a energia vai começar a aumentar. Por quê? Porque o núcleo de um átomo e do outro começa a se aproximar, então começa a ter a interação de repulsão e a ligação química vai ficando desfavorável e isso vai para o infinito. Por quê? Porque no limite da distância igual a zero significa que os dois núcleos se encontraram. Isso seria uma reação nuclear. Está fora de cogitação, né, no ambiente que nós trabalhamos. Tá certo? Então, para todos os efeitos, nós vamos tratar a molécula de hidrogênio desta forma. Pois bem, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo dois átomos com seu elétron, né? Então nós temos aqui o orbital S com outro orbital S. E eles, ao se aproximarem, se as ondas estão em fase, eles começam a formar e ter uma interação entre eles. E no final você vai ter alguma coisa assim, onde que aqui você tem um átomo de hidrogênio, o outro. E como isso aqui é o orbital, que a gente chama de orbital molecular, isso nada mais é do que o orbital 1s do hidrogênio 1 mais 1s do hidrogênio 2. Então isso vai formar o psi, que é o orbital molecular da molécula de H2. Então essa é uma visão que a gente chama uma visão da teoria da ligação de valência. Tá bom? Pois bem, Lewis, o que ele propôs? Ele propôs o seguinte, olha, o que eu estou observando é que toda vez que eu colocar desta forma, eu quero dizer que eu tenho um par de elétrons sendo compartilhados por dois átomos. Então, toda vez que eu colocar um travessão como este, uma reta, significa que eu tenho um par de elétrons sendo compartilhados. Tá certo? Então, na prática, é isso que nós estamos vendo, né? Nós temos dois átomos de hidrogênio, o átomo 1 e o outro átomo. A um dado momento, eles vão se interagir. Se eu pegar aqui como π ao quadrado, então essa é a probabilidade de encontrar o elétron 1, a possibilidade de encontrar com o elétron 2. Eles vão se aproximando, né? E no final você vai ter o π ao quadrado, que nada mais é do que a junção dos dois, ok? E isso vai ser facilmente, de uma forma esquemática, lá que nós temos a molécula de hidrogênio. Pois bem, a estrutura de Lewis nos auxilia principalmente a descrever como que os elétrons estão distribuídos na valência dos átomos que compõem uma molécula. Para isso nós vamos então fazer alguns exercícios. Vamos lá? Como que nós vamos sempre trabalhar com isso? Vamos pegar, por exemplo, a molécula de HF. Então, a molécula de HF, como que nós distribuímos isso? Então, a primeira coisa que nós temos que saber
é configuração eletrônica. Um S1 e o flúor é o que? É o hélio, 2S2, 2P5. Então, a partir daqui, nós não temos problemas em saber quantos elétrons tem a molécula de HF. Quanto que tem? Eu vou chamar a atenção aqui, que eu vou chamar isso aqui de Ne. Ok? Então, é 7 mais 1 do flúor, então nós temos 8 elétrons. Então, eu tenho que distribuir 8 elétrons em volta desta molécula. Pois bem, eu tenho um elétron desemparelhado aqui no hidrogênio e aqui eu tenho também, né, no flúor 1. Então, eu vou formar uma ligação. E os outros 8? Bom, eles podem estar em volta do hidrogênio? Não, porque o hidrogênio só tem um S. Cabe mais elétrons aqui? Não, já estão os 2 aqui. Então, eu só posso colocar em cima do flúor. Então, esta é a configuração eletrônica, é a estrutura de Lewis do HF. Se eu pego do hidrogênio, da água, por exemplo, né, eu vou pegar aqui do hidrogênio um S1 e o oxigênio vai ser neônio, oxigênio não, né? Desculpa, oxigênio é o hélio. Aqui, 2S2, 2P4. Então, vamos fazer as caixinhas aqui, nós vamos ver tudo bonitinho e nós vamos perceber que nós temos, seguindo a regra de Runde, nós temos 2 elétrons desemparelhados. E quantos elétrons tem o nosso sistema? Então, nós temos 6 mais 2 vezes 1. 2 hidrogênios, né, que nós temos aqui da água. Cada um tem um elétron, mais 6 do oxigênio. Então, isso aqui dá 8. Então, nós vamos ter o oxigênio, o H, o hidrogênio sempre vamos ter apenas um, e com 2 pares de elétrons. Podemos fazer mais? Podemos. Observa que eu vou pegar aqui o N2. Então, o nitrogênio é hélio com 2S2, 2P3. Quantos elétrons tem o nosso nitrogênio, então? Então, o número de elétrons que tem o nosso N2 é quanto? Ah, deixa eu fazer a caixa aqui para ficar bonitinho. Então, nós temos assim, 1, 2, 3 e aqui 2. Então, nós temos 3 elétrons emparelhados, então nós vamos ter o número de elétrons do sistema, vão ser 2 vezes 5, a valência toda, então eu tenho 10 elétrons. Agora eu tenho que distribuir 10 elétrons no meu sistema. Se eu tenho 3 elétrons emparelhados, então eles podem se alinhar aqui para formar 3 ligações. E vão ficar um par de um lado, um par do outro. Observe que cada um deles vão ficar com 8 elétrons, que é o máximo que cabe aqui nessa camada. 2S2, 2P6 é o máximo. Tá certo? E quando você fica com 8 elétrons, você fica com a configuração eletrônica do gás nobre. Consequentemente, é aquela configuração onde que o átomo tem o menor potencial de ionização e a maior afinidade eletrônica, ou seja, eles não querem nem ganhar nem perder elétrons. Vamos fazer um íon? Se nós fizermos um íon, nós temos o NO+, então nós vamos lembrar que o nitrogênio é o hélio, 2S2, 2P3, com 3 elétrons emparelhados.
E o oxigênio é o hélio com 2s2, 2p4, com 2 elétrons emparelhados. O que podemos combinar agora? Alguém, você pode me dar uma ideia? É o quê? Calcular o número de elétrons. E aí nós vamos ter 5 mais 6, mas não podemos esquecer, da carga. Não podemos esquecer da carga. Então lá, menos 1, que vai ser igual a 10 elétrons. Então, voltando, e agora 10 elétrons, então nós vamos ter o N, o O, e eu tenho que distribuir esses elétrons. Então observe que aqui eu tenho quantos pares de elétrons no oxigênio. Se eu fizer duas ligações, aqui eu tenho um elétron emparelhado aqui e um aqui, outro aqui, outro aqui. Então eu tenho duas ligações e eu tenho 2 aqui. E no caso do, vamos lembrar, né, que aqui também eu tenho 2 elétrons emparelhados. Então eu vou ter mais um aqui. Tá certo? Então, como é que eu represento aqui? É assim que eu vou representar um íon. Entre colchetes, eu vou colocar a estrutura eletrônica e colocar um sinal de mais. Tá claro? Eu posso fazer mais um aqui. Eu vou sugerir vocês fazerem o Cn-. Vocês vão ver que também tem 10 elétrons. Tá? O CO, né, como dever de casa. E eu vou fazer aqui o NH3, né? Então o NH3, que é uma molécula um pouco maior, nós vamos ter aqui o hélio. Não tenho preguiça de que? Fazer a configuração eletrônica para não errar. Fez, bonitinho. Aqui. Então vocês vão começar a visualizar. E o hidrogênio é um S1. Quantos elétrons tem um sistema? Então o sistema vai ter 5 elétrons do nitrogênio mais 3 vezes 1, que são 3 átomos de hidrogênio, totalizando 8 elétrons. Então, vocês vão ter que fazer. Cada hidrogênio pode receber no máximo uma ligação química. Então, tá aqui, já tenho 6 elétrons feitos, mas são 8. Então, faltando 1. Tá? Eu não estou preocupado aqui com geometria. Por isso que a água, né, para quem já sabe, a água sabe que é angular, mas aqui eu coloquei desta forma, por quê? Porque eu não estou interessado nesse momento com geometria. Fiz isso de propósito. Eu estou preocupado com a estrutura eletrônica. Isso para mim que vai ser importante. Tá? Vou começar a chamar a atenção de vocês, que isso vai nos facilitar quando a gente for falar de geometria. É que todos os átomos, moléculas que têm mais de 2 átomos, então eles vão ter uma geometria. Sempre estaremos falando de número de pares de elétrons ligantes em volta do que? Do átomo central. O oxigênio aqui, ele tem quantos pares? 1, 2. Então ele tem 2 pares de ligantes
número de pares não ligantes. O oxigênio tem 2. Quais são eles? Este e este. No caso da amônia, a mesma coisa. Número de pares ligantes são 3. Números de pares não ligantes são 1. Qual que é esse 1? Aqui. Ok? Vamos continuar? Pois bem, os átomos, né, tendem aí a se ligarem, né, para adquirir configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. Então nós já fizemos vários. Eu vou deixar esses aqui como dever de casa, tá? Já falei dos pares ligantes, pares não ligantes, tá? E vamos lembrar que há casos onde que não obedece. Então, o NO. Vocês lembram que no slide passado eu falei sobre o NO+. Mas e o NO? Bom, o NO, vamos fazê-lo? Ele vai ser hélio, 2s2, 2p3. Lembrando que ele vai ficar com 3 elétrons aqui desemparelhados. E o oxigênio, nós temos aqui hélio, 2s2, 2p4. Então, nós temos quantos elétrons? 2 desemparelhados. Tá claro? Quantos elétrons nós temos no nosso sistema? Agora o NO é neutro, então é 5 mais 6, que dá 11 elétrons. Então o NO, agora nós vamos ter que fazer dupla O. Por que duas ligações? Porque eu só tenho condições de fazer duas aqui com o oxigênio, porque o oxigênio já tem 2 elétrons aqui emparelhados. Tem lugar para colocar mais elétrons aqui? Não, no máximo 8. E o nitrogênio? O nitrogênio tem um par de elétrons e mais um elétron aqui, que nós vamos representá-lo como um ponto. Então, este é uma molécula chamada NO, tá? Ele é um poluente que sai dos gases, mas também, na área biológica, ele está relacionado com a pressão arterial. Não, muitos, vocês já viram falar de quando as pessoas sofrem ataque cardíaco, os médicos costumam colocar rapidamente azul da Prússia, né, no sangue, que tem uma molécula de NO ligada em volta do ferro, para ele se libera NO no sanguíneo para relaxar e provocar uma diminuição da pressão arterial. Tá? Antes de você sofrer um ataque cardíaco, geralmente tem uma alteração na concentração de NO no sangue, por exemplo. Tá? Então esse é um trabalho muito interessante e ganhou como uma molécula da Science. Science é um dos periódicos mais importantes, né? De vez em quando aí aparece coisas no Fantástico, saiu na Science e tal. Foi a molécula, NO foi a molécula do ano da Science naquele ano. Vamos fazer aqui o BF3. O BF3 é rapidinho também, BF3. Então o boro é o nosso hélio 2s2, 2p1, enquanto que o flúor é o nosso velho amigo, porque nós já falamos sobre ele, 2p5. Então observa, aqui nós temos um elétron desemparelhado no boro, 5, número de elétrons do sistema é igual a 3 mais 7, 10 elétrons. Mas aqui resta um problema, né? Quando a gente pega o boro aqui, olha, nós temos aqui, eu vou fazer pequenininho aqui, 2 elétrons emparelhados e 1 elétron desemparelhado. Mas eu tenho 3 flúors e cada flúor tem 1 elétron desemparelhado. Como que eu vou resolver isso? Eu tenho 1 elétron desemparelhado. Aqui eu tenho
apenas um elétron desemparelhado no boro. Eu precisaria de ter 3. Então o que eu vou fazer? No boro, esse aqui é o orbital P, eu vou pegar um desses aqui, um desses elétrons, e transferir ele para cá. Então, de tal forma que o nosso boro agora, boro estrela excitado, né, ele vai ter hélio mais 2s2, 2p1. Só que agora, em vez de ser 2s2, 2p1, eu vou transferir um elétron do 2s para o 2p. Gastei energia? Gastei, mas em compensação, o boro agora vai poder fazer 3 ligações. Gente, vocês estão deixando eu errar aqui, né? 3 do boro. E flúor? São 7 vezes 3, né? 7 vezes 3, 21, com mais 3, 24 elétrons. Isso aqui está errado. 24 elétrons. Então, se nós temos 24 elétrons, então nós temos cada flúor tem 8. Então, agora, e mais os 3 aqui do boro. Então, 8 vezes 3 dá 24. Nós chegamos nos 24 elétrons. Tá claro? Então, o boro agora está aí. Mas quantos elétrons tem em volta do boro? Só 6. Então, ele é um ácido de Lewis. Tá lembrado? Por quê? Porque faltam 2 elétrons aqui para ele completar o octeto. Então, ele é uma molécula que está querendo receber par de elétrons para fazer essa ligação química. Tá bom? Pois bem. Depois nós vamos falar da ordem de ligação química. Nós vamos ver, né, que o N2 aqui, ele é nós já fizemos, então ele é um N-tripla-N. E o N, ele é algo assim. Fica aí de exercício para vocês fazerem. Ordem de ligação é o número de pares de elétrons compartilhados. Até agora nós só falamos de ligação simples, porque só tem um par de elétrons. Mas no caso, aqui nós temos quantos pares de elétrons? Nós temos 3 pares de elétrons compartilhados pelo nitrogênio. Então a ordem de ligação é 3. Nesse caso, a ordem de ligação NN aqui é 1, porque só tem um par de elétrons, então é 1. Observe que a distância de ligação nitrogênio-nitrogênio no N2 é muito menor do que no N2H4, mostrando que o número de pares de elétrons está relacionado com a força da ligação e com a distância. Quanto maior a ordem de ligação, mais forte a ligação e menor é a distância entre eles. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados que corroboram com esta visão. Mas agora eu quero chamar para vocês de algo muito importante, né? E para isso eu vou fazer um exercício com vocês. Vamos pegar aqui o NF3. Não, melhor, eu vou pegar aqui o PCl3. Né? Então, se eu pegar o PCl3, eu acho mais bonito, o PF3, ele vai ficar PF3. Então, vamos ver como é que ele fica. O fósforo é quem? É o neônio. 3s2, 3p3. Como é que eu sei tão rápido? Simples. Basta eu ver que ele está debaixo do nitrogênio. E o flúor? Tá aqui bonitinho. É o hélio. 2s2, 2p5. Tá certo? E eu preciso de 3 pares de 3 elétrons desemparelhados para acomodar os 3 pares. Quantos elétrons tem em todo o meu sistema? Então eu tenho 3 vezes 7, 3 flúors, vezes 7 elétrons na valência,
mais 5, dá 26 elétrons. Então, o meu P, ele vai ser alguma coisa assim, PF3. 8 vezes 3 dá 24, com mais 2 pares de elétrons. Agora vamos fazer para a molécula de PF5. Vamos ver? PF5. Eu vou ter o P. E o flúor, que já está aqui. Quantos elétrons tem um sistema? O número de elétrons vai ser igual 7 vezes 5 mais 5, que dá 40 elétrons. 7 vezes 5. Pois bem, mas como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou acomodar 5 flúors em volta do fósforo que tem só 3 elétrons emparelhados? E cada flúor tem um elétron emparelhado e os outros completos. Então não tem jeito de fazer. Então o único jeito que você tem é de você acomodar e criar 5 elétrons emparelhados. Então isso é o que a gente quer. Então na expansão do octeto, por quê? Porque o flúor, o fósforo, não tem a camada 3. Qual que é o próximo 3 aqui? 3S, 3P. Existe um 3D aqui? Tem. Tem quantas casinhas? Vocês já sabem. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer? Eu vou excitar o fósforo para cá. Excitar o fósforo significa que eu vou tirar aqui e jogar esse elétron para cá. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons emparelhados. E quantos emparelhados em volta do flúor? Nenhum. Então eu vou ter um flúor, 2 flúors, 3 flúors, 4 flúor, 5 flúor, cada um com 8 elétrons. Então, essa é a estrutura de Lewis. Da minha molécula de PF5. É estável, não usado muito na eletrônica, inclusive, e sem problema nenhum. Agora vamos retomar isso aqui e vamos descobrir. Então eu vou cortar isso aqui e vou fazer para o nitrogênio. Então para o NH3, olha, o NH3 está na mesma coluna. Então como é que é a configuração eletrônica do nitrogênio? Ora, igual do fósforo, só que agora é 2s2, 2p3. Ah, ele tem 3 elétrons desemparelhados? Tem. Então, qual que é o problema? O problema é que não tem problema. Então, nós temos aqui... Opa, NH3 não, é flúor. Então, nós temos 7 vezes 3 mais 5, que dá 26 elétrons, conforme já igual ao do PF3. Então, o NF3 tem a mesma estrutura eletrônica. Pois bem, e um parzinho de elétrons aqui. Então é exatamente a mesma coisa. E para o NF5? Para o NF5,
uma molécula hipotética, nós teríamos o hélio, 2s2, 2p3, nós temos aqui tá bonitinho? E o flúor? Tá lá, bonito, né? É o hélio. 2s2, 2p5. Agora, quantos elétrons o sistema tem? Exatamente o mesmo tanto. Então, 7v5 mais 5 é igual a 40 elétrons. Então podemos fazer ligação química? Eu queria ver a carinha de vocês aí para saber o que vocês estão achando. Mas observem aqui. Quando o N igual a 2, olha lá, a estrutura eletrônica dos átomos. Quando o N igual a 2, você tem o S, que é o L, que pode ser o quê? 0 e 1. O 0 é o S e o 1 é o P. Tem 2D aqui? Existe 2D? Não. Então, como é que eu vou fazer o NF5? Tem jeito desse elétron aqui? Esse elétron tem que ir para onde? Ele vai ter que ir para o 3s. É possível fazer isso? Até que é. Mas é estável? Claro que não. Por quê? Porque vocês estão lembrados que o N igual a 3, ele está lá em cima na energia. Uma coisa é você tirar um elétron daqui e jogar ele para cá. A diferença de energia é pequena, mas você pegar aqui do N igual a 2, N igual a 1, o N igual a 3 vai estar o quê? Lá em cima em energia. O N igual a 3. Não foi isso que nós vimos? Quando muda de camada, muda o N, você muda muito a energia do sistema. Então, por isso que o NF5 definitivamente não existe. A estrutura de Lewis já nos mostra que isso é impossível. O que nós podemos concluir, então? Que sempre, quando nós estivermos na tabela periódica, toda vez que você descer aqui na tabela, né, e chegar aqui na linha do sódio, aqui, né, que vai aqui pelo alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, que é a terceira linha aqui da tabela periódica. Esta linha você já tem o que? 3s, 3p, ou 4s, 4p. Ele permite fazer o que a gente chama de expansão do octeto. Isso que nós chamamos aqui se chama expansão do octeto, né? Expansão do octeto. E isso é o que permite que haja moléculas como o PF5. Então daí eu posso tirar várias conclusões, né? Quando a gente olha a química do oxigênio, o que você forma? Você forma oxigênio, O2. Mas quando você olha a química do enxofre, ele é muito mais rico. Ele pode formar S2, pode formar S3-, S4-2-, S8, ele pode polimerizar, ele pode formar os polissulfetos, ele pode ter oxigênio com enxofre para formar H2S, depois para formar SO2, SO3, H2, SO3, H2, SO4, S2O3. Então, há várias possibilidades de ligação com enxofre. Por que isso não acontece com o oxigênio? A resposta é simples. O enxofre permite fazer expansão do octeto, então aumenta as possibilidades dele fazer ligação química. Tá bom? Depois nós vamos ver isso com muito mais frequência sobre isso. Tá? Bom, gente, então eu vou deixar o OF 2 para vocês fazerem em casa. Vou colocar aqui o flúor. Vamos lá ver.
hélio, 2s2, 2p5. Então ele tem um elétron desemparelhado. Olha lá que bonito. E aí, nós vamos fazer para o enxofre. Então nós vamos tentar fazer um pouco dessas moléculas que estão aí. Então nós temos aqui, ó, neônio, 3s2, 3p4, que é semelhante ao do oxigênio. E quando eu faço isso aqui, para o SF2, o número de elétrons aqui vai ser o quê? 7 vezes 2, 14, mais 6. Então eu tenho 20 elétrons. Então 20 elétrons, eu vou ter o S, flúor, que tem 8, flúor, que vai ter 8, porque ele tem aqui, ó, os seus 6 aqui ocupado. E o enxofre. Então 8 com 8, 16, 18, 20. Então o número de pares ligantes do enxofre são 2, número de pares não ligantes, 2. Vamos agora fazer para o SF4. Ah, mas o SF4 como é que vai ficar? Olha, você tem que lembrar que o neônio, que o enxofre, ele é 3p4 e ele pode sofrer o quê? Expansão do octeto. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir um dos elétrons para a camada 3D. E aí então eu vou ter alguma coisa como desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. O número de elétrons do meu sistema ficou como? 7 vezes 4, mais 6. Então 28 com 6, 34 elétrons. Então eu tenho S, 1, 2, 3, 4. Não estou preocupado com geometria. Então nós temos aqui 8 elétrons em volta do flúor, que isso dá 8 vezes 4, 32. Com mais 2, 34 elétrons, que é o número de pares ligantes é igual a 4. Número de pares não ligantes igual a 1. Observe quantos elétrons tem um enxofre agora? 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Tem problema ter 10? O enxofre não. Por quê? Porque ele tem o 3D. Então, na verdade, ele pode ter até 18 elétrons sem problema. Aqui, ó, 10, né, para o D, para o fósforo mais 6, para o enxofre mais 2. 18 elétrons. E o SF6, como é que fica? Então, o SF6 é neônio, 3s2, 3p4 e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos expandir o octeto. Vamos lá? Olha que bonito. Nós vamos tirar esse elétron aqui e trazer ele para cá. Mas nós precisamos de mais um. Então nós vamos tirar outro e trazer para cá. Opa, o que aconteceu agora? Agora nós expandimos o máximo de elétrons que poderia ali. E isso me traz o quê? Me traz 7 vezes 6 mais 6, que é igual a
42, 48 elétrons. Então esta molécula vai ser flúor então, é o SF6, né? Então, esta molécula aqui, ó, tá com quantos agora o enxofre? Tá com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons em volta. Pares, número de pares ligantes igual a 6. Número de pares não ligantes igual a 0. Tá? Vou deixar aqui como exercício, vocês fazerem outros. Né? Então, nós podemos falar o P é F6 menos, né? São possibilidades. O IF6 mais são alguns dos exemplos que nós podemos dar, certo? Pois bem, vamos para o próximo. O próximo eu vou mostrar para vocês alguns dados experimentais para nós termos clareza do que a gente está falando. Isso aqui nós estamos vendo moléculas, onde que nós vamos olhar a ordem de ligação, que pode ser 1, 2 ou 3, e a energia de ligação. Quanto maior, mais difícil é para você arrancar, para você quebrar aquela ligação. Observa o preto. O preto mostra o quê? Carbono, carbono. Quanto maior a ordem de ligação, mais forte a energia para quebrar. Olha o CN. Sempre segue esta ordem. Olha o CO, não é linear, mas é quase linear, né? Você pode imaginar uma reta passando aqui nesse amarelo. Mas não é linear. Se pegar o laranja, você vai ver que o laranja vai, né? Aqui é só oxigênio, não? Pega o nitrogênio, tal, ele vem aqui para fora, depois volta lá para cima. Então, é uma possibilidade, tá bom? Se nós pegarmos a distância de ligação, também é a mesma coisa. Nós vamos ver que quanto maior a ordem de ligação, menor é a distância. Só que não é proporcional não, observa. O fato da ordem de ligação ser 1, ou C2, ou C3, não significa que ela vai dividir por 3, não. Tá? A mesma coisa vale para a energia de ligação química. O fato de ser simples, duplo ou triplo, não significa que é o triplo a ligação química, não. E por fim, nós temos a ligação química vezes a energia da ligação química vezes a distância. O que você nota? Quanto maior a distância, menor é a energia para quebrar aquela ligação. Tá bom? Um aspecto que ficou faltando, né, e que nós temos que tocar no assunto são os híbridos de ressonância. Se nós olharmos ali no slide passado, nós vamos ver que no caso da ligação carbono-carbono aparecem lá umas ordens de ligação meio que intermediárias. Vamos ver de onde que isso vem? A primeira coisa é o seguinte, vamos pegar a molécula de benzeno, que ela é uma molécula
Quando eu desenho essa molécula aqui, o que eu observo? Ela pode ter ligação dupla e simples, dupla e simples. Se eu alternar isso aqui, ou melhor, se eu deixar isso aqui desta forma e não houvesse a tal da ressonância, o que vocês imaginam? Vocês imaginariam que essa distância de ligação aqui ela seria mais curta do que essa. Por quê? Porque a ordem de ligação aqui é igual a 1 e a ordem de ligação aqui é igual a 2. Então, pelo que nós acabamos de ver, essa distância deveria ser. Então, a molécula deveria ser algo assim, né? Ó, assim, assim, né? Assim, assim, assim. Ela deveria ser alguma coisa assim, né? Ela tinha que ser meio, ela não ia ser simétrica com todas as ligações iguais. Quando a gente parte da ligação química e usando os nossos dados de termodinâmica, a gente vai chegar à conclusão de que a energia para formar o hexatrieno, isso aqui é uma molécula hipotética, ela não existe, que seria exatamente essa molécula aqui, ó. Para formar ela. Então aqui nós teríamos ligação dupla, que são as ligações mais curtas, as outras mais simples. Como que seria isso? Bom, se a gente estimar essa energia de ligação aqui a partir das energias médias de ligação química, nós chegaríamos neste valor. Mas quando você faz isso experimentalmente com o benzeno, você vê que a energia para você formar, a partir do carbono e hidrogênio gasoso, o benzeno, você libera mais energia do que você estimou aqui em cima. De quanto? 170 kJ por mol. É menos do que a energia de uma ligação química, que é dessa ordem de grandeza aqui. Mas é suficiente para estabilizar o sistema. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: quando você pode alternar entre duplas e triplas, duplas e simples, simples e duplas, desta forma aqui, como nós estamos vendo. Observa que este é o símbolo de ressonância, tá? Esse símbolo aqui, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê que isso aqui, quando você pode estimar de dois tipos, na verdade são híbridos de ressonância, você olha como se fosse uma média dessa ligação. Uma média. Tá certo? Então, nós podemos olhar aqui, nós vamos ver a ordem de ligação. Como é que nós vamos fazer a ordem de ligação desse sistema? Como uma média. Eu vou pegar sempre a mesma ligação química nos dois híbridos. Aqui é 2, aqui é 1. Então, vai ser 2. Só tem dois híbridos de ressonância? Só. Então, vai ser dividido por 2. Então, na verdade, a ordem de ligação é 1,5. Ou seja, é como se tivesse um par e meio, ou seja, 3 elétrons, fazendo cada uma dessas ligações químicas. Uma hora é 2, uma hora é 1. Então, é como se fosse 3 elétrons, ou um par e meio. Ok? O mesmo nós podemos fazer aí para o NO3-, né? E para o O3. Ok, gente? Tá tranquilo? Pois bem, quando eu preparo, né, e aí vocês podem estar perguntando, mas e o híbrido de ressonância? Mas como é que eu sei que a minha estrutura de Lewis ela é razoável? Porque aparentemente há situações em que ela pode não ser a mais razoável. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos pegar o SO4 2-. O SO4 2-, vocês vão ver que se eu fizer uma coisa assim, aparentemente a estrutura de Lewis está perfeita. Por quê? Porque todos os átomos têm o quê? 8 elétrons. Então,
essa estrutura deveria ser razoável. Não é mesmo? Mas vamos esquecer que o enxofre pode fazer híbrido, pode expandir o octeto. E quando ele expande o octeto, ele poderia aceitar o oxigênio e fazer duas ligações, que afinal, o que está acontecendo aqui? O oxigênio tem 6 elétrons. Então é o enxofre que está doando os 2 pares de elétrons. Ele não está usando o elétron desemparelhado dele, ele emparelhou aqueles 2 elétrons para interagir com o enxofre. Então, existe uma forma da gente verificar isso? Existe. Qual que é? Pela carga formal. Carga formal é uma forma que foi desenvolvido para verificar a distribuição de carga numa molécula a partir da estrutura de Lewis. Tá bom? Qual que é a viabilidade? Bom, vamos calcular a carga formal. A carga formal desta molécula aqui, nós vamos pegar aqui o oxigênio, são todos iguais, né? Então, o oxigênio, nós vamos seguir esta fórmula que está aqui. Elétrons de valência do átomo isolado. Quantos elétrons de valência que tem o oxigênio? Estão lembrados? 6. Menos. Quantos elétrons não ligantes ele tem? 6. Mais meio do número de elétrons ligantes, que são 2. Elétrons, tá, gente? Não são os pares, não. Então, isso aqui vai dar uma carga formal igual a menos 1. E o enxofre? Eu vou ter 6 menos 2, 4, 6, 8. Não tem elétrons não ligantes, então só tem meio de 8. Então a carga é igual a 2. Faz sentido? Faz. Aqui, ó. Aqui é menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, dá menos 4, com mais 2, dá esses menos 2 aqui. Então eu fiz o cálculo corretamente. Agora o que a gente tem que fazer? Submeter a essas 4 regrinhas aqui. Tem cargas iguais em átomos adjacentes? As adjacentes é oxigênio e enxofre. Tem? Não, a carga é oposta. Faz sentido, porque eles se atraem, por isso que forma a ligação química. Há cargas opostas em átomos não adjacentes? Quando essa molécula não existe isso, mas se tivesse mais ligações químicas, você tem que olhar se as cargas são opostas e estão distantes. Por quê? Porque a tendência são as cargas opostas ficarem próximas, porque uma atrai a outra. Tem cargas duplas? Ups, tem. Nesse caso, existe carga dupla. Então, esta estrutura não é uma estrutura razoável para o SO4 2-. Cargas em desacordo com a eletronegatividade. O que é isso? Quem que é o mais eletronegativo dos átomos? O oxigênio. Então, ele tem que ficar com a carga negativa. Se tem o flúor, é o flúor que tem que ficar com a carga negativa. Ou zero. Então, o ideal é tudo ficar zero. Se não é possível ficar zero, que fica com as cargas mais baixas possíveis. Tá certo? Aqui tem uma lista, né, de exercícios para vocês fazerem. Eu vou fazer do SO4 2- para vocês. Vamos lá buscar qual que é a estrutura razoável para o SO4 2-. Então, para o SO4 2-, um deles nós já fizemos. Né? Então, vamos só relembrar aqui o enxofre. É o hélio não, né? Neônio, 3s2, 3p4. Então, eu posso fazer da seguinte forma, eu posso imaginar isso aqui. O oxigênio é sempre o mesmo, hélio, 3s2, 2s2, 2p4. Então, só tem quantos elétrons emparelhados? 4. Só tem 2 elétrons emparelhados, ok? Então, tá lá
os dois. Então, uma das possibilidades nós já fizemos. É deixar do jeito que está. Vamos contar quantos elétrons tem esse sistema. Tem 6 vezes 4, mais 6 do enxofre, e mais 2 porque ele tem uma carga negativa. Então, 6 vezes 4, 24, 30, 32 elétrons. Então, uma possibilidade nós já fizemos, que é do enxofre O. Por que essa estrutura não é boa, né? Porque, de acordo com as regrinhas lá, nós temos carga 2 mais aqui. Então, por isso que ela não é boa, nós fizemos os cálculos. Mas existe alguma outra possibilidade? Existe. Vamos lembrar que ele pode expandir o octeto. Então, você pode aqui expandir o octeto. Para quanto? Eu posso pegar esse elétron e trazer ele para cá. Então, se eu fizer isso, é eu pegar esse elétron e jogar ele para cá. O que me acontece? Ora, agora eu vou ter um enxofre. E como vai ter isso aqui, como é que nós vamos ter? Então, nós vamos ter... nós temos 2 elétrons a mais. Então, isso aqui equivale a fazer que antes eu tinha só 2 elétrons, né? Agora, é como se eu tivesse 2 elétrons desemparelhados, aonde que eu vou fazer minha ligação dupla. A outra vai ser simples, a outra vai ser simples e a outra vai ser simples. Observa, gente, que eu tenho aqui, olha, esses elétrons aqui, mas não se esqueça que eu tenho mais 2 elétrons aqui, tá? Então, quando eu coloco mais 2 elétrons, equivale a eu colocar, por exemplo, né, eu equivaleria a eu colocar, eu deixar esse elétron emparelhado e ter emparelhado esses outros aqui, então eu ficaria com 8 elétrons. Ou eu posso desemparelhar um, então eu tenho mais um elétron aqui, tá? E desemparelhei um. Ou eu ainda tenho uma outra possibilidade, que é o quê? É eu desemparelhar mais um. Então eu tiraria esse daqui e jogaria para cá. Então eu ficaria com 1, 2, 3, 4 elétrons. Então eu teria um par de elétrons. Esses pares de elétrons aqui e aqui seriam para ligar ao oxigênio, que emparelharia esse elétron aqui, deixaria isso aqui vago, esse último orbital vago aqui, para ele fazer essa ligação. É o que se chama de ligação dativa, não? O enxofre do ânon, par de elétrons. E nós teríamos esta possibilidade aqui, que se refere a enxofre. Pois bem, se nós estivermos corretos, nesse caso aqui que nós estamos tratando, esse do meio, nós temos um, porque esses oxigênios estão com uma estrutura eletrônica, mas esse oxigênio aqui tem uma estrutura eletrônica diferente. Então, vamos ver como é que fica. Então, vamos lá. O O1, ele vai ser igual a 6 menos meio de 2 mais 6, que dá menos 1. O enxofre vai ficar com 6 menos meio de 2, 4, 6, 8 menos 10, que vai ficar com carga mais 1. E o O2, que vai ser 6 menos meio de 4 mais 4, que é igual a 0. Então, a carga desse é 0, esse é menos 1, menos 1 e menos 1, e o enxofre mais 1. A somatória das cargas dos átomos tem que dar o menos 2, ok? E nesse outro?
Nesse outro, de novo, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente já está vendo que nós temos 1, 2 e 2. Então a gente sabe que o O1 é igual a menos 1, o O2 é igual a 0 e o enxofre. Quanto que é? 6 menos meio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 12 elétrons, que dá 0. Então agora nós temos menos 1 em cima desse oxigênio, menos 1 em cima desse, 0, 0, 0. Qual desses três que é mais factível? Que representa melhor o sulfato? Então nós vamos ver que o que representa melhor o sulfato é quem? É esse último. Por quê? Porque esse aqui tem cargas, né? Mais um, tem mais um aqui, mais um, menos um, menos um. E aqui está praticamente tudo zero, só tem os menos 2, que é referente a esses dois menos. Então, esse que faz a diferença para nós. Tá certo? Vocês vão notar que quando eu fizer agora o H2SO4, observa, nós vamos ter o H2SO4, nós vamos fazer a mesma coisa, só que eu vou lembrar só para vocês que nós vamos ter as seguintes possibilidades. Olha lá, ó, nós vamos poder, eu vou deixar um pouco aí como exercício, né? Lembrando que é um ácido, então o hidrogênio está ligado ao hidrogênio, nós vamos ter esta possibilidade. Nós vamos ter esta possibilidade quando começa a haver expansão do octeto. E nós vamos ter essa possibilidade. E a minha pergunta para vocês é: qual dessas estruturas é a mais viável? De novo, vocês vão fazer o cálculo aqui, ó, para o enxofre. Vai dar 6 menos meio de 2, 4 de 8. Então, vai dar mais 2. Então, já viu que deu problema. Mas só para a gente ter certeza de que o cálculo está correto, esse aqui é 1. E aqui eu vou chamar de 2. Tá? Então, nós vamos ter para o 1, eu vou ter 6 menos meio de 4 mais 4. E o O2, que vai ser 6 menos meio de 2 mais 6, que é igual a menos 1. Então, observa que aqui ficou 0, aqui ficou 0, aqui menos 1, aqui menos 1 e aqui mais 2. Isso aqui, então, a molécula é 0, né? Porque a molécula é neutra. E, logicamente, aqui ficou tudo muito bonitinho, mas tem a carga mais 2. Então, dançou. Nesse daqui, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que este vai ficar com a carga 0, este com a carga 0, este é o 2 com a carga menos 1 e esse aqui é o 3 que nós vamos olhar. Então, o O3 ele vai ficar 6 menos meio de 4 mais 4, que dá 0 também. E nós vamos ver o enxofre com 6 menos meio de 2, 4, 6, 8, 10, mais 0, que dá mais 1. Então, você vê que ele está com menos 1 aqui e mais 1 aqui. E já no último, nós vamos ver que nós vamos ter carga 0 em cima desse, 0, 0,
0. E o enxofre vai ser 6 menos meio. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Certo? Tá certo? O que agora eu vou pedir para vocês, como exercício, fazer os híbridos de ressonância desses dois e discutir para mim por que o ácido sulfúrico é um ácido forte. Por quê? Porque é ácido forte. Ok? Um abraço.